Cláudio, o Atlético vai ter força máxima terça-feira contra o Peñarol lá no Uruguai? Vai sim, o técnico Gabriel Milito, se quiser, pode até repetir o time que venceu o Rosário Central na partida anterior, na semana passada, na Argentina. O detalhe é que o treinador, ele sempre estuda, a gente já está se acostumando, né, com o estilo do Milito. Depende do adversário, ele vai adaptando as peças. A espinha dorsal do Galo, essa já está definida, o torcedor já está sabendo praticamente o time de cor, mas, por exemplo, o último jogo apareceu a zaga com Batalha e Bruno Fux. Na partida anterior, o Gemerson foi o titular. Então vai mudando uma ou outra peça, mas não vai fugir muito daquele Galo que o torcedor já vem se acostumando, como só tem jogo no Campeonato Brasileiro depois. No domingo, né, contra o Bahia, e aí um tempo para recuperação de jogadores, não teve jogo agora neste fim de semana, não vejo motivos para segurar um ou outro jogador pela questão física. Por isso, Galo vai com tudo para continuar firme e forte. É um jogo difícil, né, na casa do adversário, com o estádio cheio. A expectativa é de ingressos todos esgotados para esse duelo, inclusive com muitos atleticanos em Montevidéu, no Uruguai. A gente tem relatos de várias caravanas, de muitos amigos que se juntaram e já estão chegando em Montevidéu para curtir um pouco dessa semana da culinária, dos passeios da capital uruguaia e, lógico, acompanhar o Galão da Massa também. Até eu que sou mais bobo, Cláudio. A carne uruguaia é maravilhosa. E Montevidéu é uma cidade muito bonita, uma cidade muito bacana. É mesmo, Montevidéu é uma cidade linda. Quando você vai lá, dá vontade de nem voltar, né? Tô com saudade. Fui 2 vezes a Montevidéu, tô com saudade de Montevidéu. Aliás, tem um restaurante lá, que é o meu favorito, e que depois eu fui saber que tinha uma mesa onde sentava um senhor, era a mesa preferida dele. E aí fui saber que esse senhor é o meu escritor favorito, chamado Eduardo Galeano. Sim. Que escreveu um dos livros que mudou a minha vida, chamado Las Vienas Abertas da América Latina, As Veias Abertas da América Latina, e sobre futebol, ele tem um livro chamado Futebol, Sol e Sombra, que é maravilhoso. Mas vamos falar do Atlético, porque o Milito não tem problema, né? Sim. Por enquanto, né? Porque a convocação teve aí, ele vai ter um problemaço, mas ele não tem problemas. O Atlético já classificado. Como é que você acha que o Atlético deve enfrentar esse Peñarol? Romano, considerando que o Atlético não jogou neste final de semana, né, em função do adiamento do jogo contra o Grêmio, eu acho que dá para o Atlético utilizar a força máxima contra o Peñarol na próxima terça-feira, por mais que o Atlético já esteja matematicamente classificado. Com os tropeços do Flamengo, que tinha um grupo muito acessível, o empate do River Plate na última rodada, o Palmeiras também, que chegou a não vencer um dos seus jogos, o Atlético só depende de si para ter a melhor campanha. E tem um outro, né? O Bolívar, que poderia igualar com o Atlético, empatou, né? Também empatou. Então agora o Atlético está numa condição em que ele precisa só dele, né? Para ser o melhor geral também. O melhor do grupo a gente já sabe que ele vai ser, basta um empate, mas para ser o melhor geral dessa primeira fase. E o que acontece? Eu acho que é importante para o Atlético essa vantagem de definir os jogos na Arena MRV, né? Ainda mais a Arena MRV agora vivendo um momento especial, primeira vez, né? Disputando, digamos assim, um torneio continental. Então, acho que o Atlético, por ter descansado no final de semana, por ter muita possibilidade de vencer o Peñarol e depois ser franco favorito contra o Caracas na última rodada, dá para o Atlético buscar uma vitória fora de casa no Uruguai. Então eu utilizaria a força máxima para tentar vencer esses últimos 2 jogos e aí quem sabe, né? E aí com certeza, aliás, porque o Atlético só depende de si, ter a melhor campanha. Mas a necessidade do Peñarol pode ser uma arma para o Atlético, né? Pode. O Atlético é uma equipe que tem muito poder ofensivo, né? Então, quanto mais espaço, mais fácil para o Atlético trabalhar, até porque qualidade não sobra em todos os setores, mas em especial do meio para frente. E o Peñarol sabe que precisa pontuar contra o Atlético para chegar na última rodada com chance de se classificar contra o Rosário Central, que também é um jogo difícil, por mais que o Rosário, de um modo geral, na fase de grupos, tenha deixado muito a desejar. Então, o Peñarol não vai ter outra alternativa, vai ter que sair para o jogo, ainda mais ao lado do seu torcedor. O Atlético vai encarar um ambiente de pressão de torcida pela primeira vez, né, nessa Libertadores, já que na Argentina foi jogo com portões fechados, e essa necessidade do Peñarol pode facilitar a vida do Galo. E você falou sobre essa pressão, o Peñarol tem um estádio novo que é o campeão de siglo, o campeão do século, e moderno ali para 40 mil pessoas, hein, Cláudio?
é o estádio Campeón del Siglo, que traduzindo, campeão do século. É um time muito tradicional na América do Sul, tanto que o ranking é sempre muito positivo, é cabeça de chave na Copa Libertadores, mesmo não tendo hoje um dos times protagonistas. O seu estádio foi construído e inaugurado em 2016 para 40 mil torcedores e esteve também com um bom público no jogo de ontem, mas na Libertadores a expectativa de casa cheia para esse duelo contra o Atlético. O Peñarol, que até aqui jogou em casa uma vez na Libertadores e foi muito bem, né? Goleou o Caracas da Venezuela, até aqui foi o maior placar desse grupo, 5-0, e tem as duas últimas rodadas em casa. O Galo nesta terça-feira e na semana seguinte recebe o Rosário Central da Argentina. Valeu, Cláudio, obrigado pelas informações, boa viagem pro Uruguai, a equipe da Itatiaia embarcando pro Uruguai, nosso Cláudio Rezende, o Caixa, todo o primeiro time do rádio.